Alguém anotou a placa? É, rodada 2 deu trabalho para muita gente. E aí, você é daqueles que passou nervoso ou rolou de boa? Bom, nossos dois times passaram dos 70 pontos e a gente conseguiu valorizar aí mais de 15 cartoletas em um e 19 na outra. Não é o ideal, mas diante de uma rodada catastrófica, até que não temos muito a reclamar. Podemos dizer que mitamos, né? Porque foi realmente muito difícil. Se você ainda não me conhece, eu sou Carol Bernardi, aqui é o canal diferente de Cartola FC, aqui não tem campinho, aqui eu te dou as melhores opções aí da rodada para você montar seu time. Me segue também nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. Lá eu coloco as atualizações, eu posto meu time nos stories do Instagram, para quem não sabe, um pouquinho antes de fechar o mercado, é lá que eu posto meu time. E também tem o grupo do Telegram, que é onde eu coloco aí quando tem alguma novidade, o desfalque de algum time, eu sempre faço o giro de rodada. O link também tá lá na bio do meu Instagram, é só entrar lá e acompanhar, vocês vão ficar sabendo de tudo o que tá acontecendo aí de última hora pro Cartola FC. Agora me fala uma coisa, já tá participando das ligas do Catimba? Se não tá, tá bem bobeando, tá? Porque tem uma galera que me escreve e fala assim, putz, se eu tivesse ido no Catimba eu tinha ganhado 130 mil, se eu tivesse ido no Catimba eu tinha pego pelo menos 10 mil. Eles fazem premiação até o 50º lugar, é isso mesmo, até o 50º lugar. Aí você fala assim, ah, mas a outra liga dá um carro. É, dá um carro mais de 40, 50 mil reais. O Catimba dá 130 mil reais pro primeiro colocado e aí vai premiando até o 50º. Cara, não dá pra perder 10 reais. Separa aí o dinheirinho do mês pra apostar no Catimba, pra não se arrepender, pra não chegar, mitar e falar, putz, se eu tivesse apostado, tinha dado bom. Antes de começar com as nossas dicas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Muita gente na segunda rodada deu uma desandada, falou assim, ah, tudo bem, não preciso mais valorizar. Aí foi lá, colocou Bruno Henrique, colocou Arrascaeta, colocou umas opções caras e perdeu mais dinheiro ainda. Gente, se você tá jogando uma liga clássica, não se importe agora tanto com pontuação. É hora de fazer patrimônio. Depois você vai poder montar o time que você quiser e aí sim você vai recuperar as posições da sua liga clássica. São 38 rodadas, não tem que se preocupar agora. Só que se você começar a perder dinheiro agora, daqui a pouco não vai mais ter dinheiro para escalar jogadores bons. Então, o que eu indico? Que você pelo menos dê uma mesclada e a partir de agora, terceira e quarta rodada, dê uma mesclada e aí sim, quando tiver uma grana no bolso, tiver patrimônio, faz aquilo que você quiser. Tem muita gente aí ainda perdendo dinheiro no Cartola FC. Não é hora de perder dinheiro. Bora ganhar a cartoleta. Depois a gente monta o time pra dar aquela mitada e esfregar na cara do amiguinho da nossa liga. Vamos começar aí a falar dos nossos goleiros. E galera, eu quero falar uma coisa pra vocês. Essa rodada tá muito difícil para goleiro. A gente ainda não conseguiu entender essas novas regras aí, esses novos padrões de defesas difíceis. Teve uma galera até que postou, né, 2 defesas exatamente iguais. Para um deram defesa difícil, para outro não deu defesa difícil. Então, tipo, a gente não sabe. O melhor neste momento é garantir o SG, é ver aí a situação da rodada e apostar realmente no goleiro que tem mais chance de segurar o SG. E aí, depois, amor, rezar. Sabe rezar? Então, rezar. Porque ultimamente com goleiro tá sendo bem assim. Vou começar falando do Lomba. O Internacional pega o Flu fora de casa, mas o Fluminense vem de uma derrota e de um empate. O Lomba é o único até o momento que segurou nas 2 rodadas os 2 SGs. Então por isso aí ele acaba sendo a primeira opção. Ele é um goleiro mais caro, mas que talvez tenha a chance de continuar segurando o SG. Aí também vou falar do Douglas, do Bahia. Desculpa galera, eu nunca consigo pronunciar o nome dele, então
o sobrenome dele vai ser sempre do Bahia, Douglas do Bahia. Também tem 100% de aproveitamento no quesito SG, mas com um plus. Tem 2 defesas difíceis aí no currículo. Vai jogar contra o Red Bull Bragantino, que a gente sabe que é um time que chuta muito e pode vir aí mais algumas defesas difíceis também. Então o Douglas é também uma boa opção para rodar. Um meio fora da curva aí que eu vou falar é o Jean, do Atlético Goianiense. Surpreendeu muito contra o Flamengo, agora pega o Sport em casa e além de ter conseguido segurar o SG, fez 3 defesas difíceis. Então a gente sabe ali que além da probabilidade de segurar o SG com o Sport, tem ali possibilidade também de umas defesas difíceis. É um goleiro que custa um pouquinho mais barato e também que não precisa tanto de valorização caso você ainda esteja buscando isso, que eu acho o ideal, já falei. Passando aí para os nossos zagueiros, essa é uma rodada que nós não temos bons zagueiros para valorização. Então o que eu te indico? Colocar boas peças de certeza de pontuação boa, porque aí você consegue focar na valorização nas outras posições. Infelizmente, de zagueiro nessa rodada estão mais caros e nenhum deles é tão bom assim para valorização. Começando por ele, Vitor Cuesta. O Inter joga fora, pega o Flu, como eu falei, mas o Flu ainda não tem vitória no campeonato. Enquanto o Inter tá 2 rodadas sem sofrer gol. Aí, além dele ter 100% no aproveitamento do SG, ele também já tem 7 desarmes. Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que tá vindo aí de 2 vitórias, tá confiante, foram 2 vitórias importantes, né? Uma contra o Flamengo e a outra contra o Corinthians de virada. E aí, por mais que ele tenha perdido aí o SG contra o Corinthians, ele ainda assim pontuou muito bem. Então, o Júnior Alonso também é uma ótima opção. Pedro Jeromel não jogou por desgaste, mas deve aí jogar contra o Corinthians. Tem um embate direto com o Jô. A gente sabe que não vai ser tarefa fácil, mas nada que Jeromel não dê conta do recado. Aí você talvez me pergunte, Carol, mas e o Kahneman? Não é uma boa opção? O Kahneman tá custando mais caro, precisa de mais para valorização e a média dele é menor. Então, entre as 2 opções, é melhor realmente ficar com Pedro Jeromel. De boas opções aí, posso te dar Bruno Fux e Hever. Também, ó, é uma boa para essa terceira rodada. Indo para os nossos laterais, eu vou insistir no Aderlan. Em 2 jogos foram 12 desarmes, então mesmo que ele perca o SG, ele não te deixa na mão no quesito pontuação. Ele marca aí diretamente nesse jogo o Juninho Capixaba, que não tem um número tão grande de desarmes, então pode ser uma boa colocar o Aderlan nessa rodada. Felipe Luiz, eu particularmente não apostaria nas peças do Flamengo que estão decepcionando. Na verdade, não tem uma ou outra. Todas elas não estão pontuando quanto a gente esperava. São peças caras, não estão pontuando bem e com isso estão sempre desvalorizando. Porém, o Felipe Luiz, com tudo que ele já aprontou, ele já desvalorizou bem, tá custando muito baratinho. O Flamengo pega o Coritiba, que tem uma deficiência grande no ataque, ou seja, dessa vez é uma chance grande de manter o SG e ele precisa só de 2,70 para valorizar. Então, de repente, é uma opção barata para você conseguir balancear aí o resto do seu time se você quiser colocar alguém mais caro. Vinha, não vem mais? Tarararara. Solta pra ser nossa. Tem um jogo relativamente fácil. O Palmeiras pega o Goiás em casa. Ele tem só um jogo, né? Que por acaso também perdeu o SG. Então por isso que os números dele não são tão expressivos assim. Mas custa barato, precisa de pouco pra valorizar e pode sim ser uma boa nessa rodada. Agora eu te dou boas opções que são mais caras, mas são boas pra pontuar. Guga do Atlético Mineiro, Saravia, tá indo muito bem, mas tá custando preço de ouro já. E Guilherme Arana, que já tem 5 desarmes e 1 assistência no currículo do Brasileirão. Mas esses 3, ó, precisa mexer no bolso. Passando aí para o nosso meio de campo, eu vou começar com ele, Patrick de Paula. Sim, vou insistir nele porque o jogo do Palmeiras é relativamente fácil, como eu falei. Ele é muito baratinho e aí quem tá precisando de cartoleta dá pra colocar o Patrick e balancear com os outros mais caros. Gosto muito do futebol dele. Ele não foi muito bem na rodada passada, mas tudo que ele demonstrou aí nas rodadas do Paulista, eu acho que a hora que
mitar, vai valorizar bem e aí dá sim para fazer de novo uma aposta nele nessa terceira rodada. Talvez você me pergunte, Carol, e o Zé Rafael? O Zé Rafael foi bem na rodada passada, mas o Zé Rafael, o histórico dele não é nada constante. Ele vai muito bem em uma rodada e muito mal em outra. Por isso que eu acabei não escolhendo o Zé Rafael. Fernando Sobral. Ceará tem um empate e uma derrota. Mesmo assim, o cara tem uma assistência e 8 desarmes. É coisa pra caramba. Ele não é tão pouco pra valorizar, mas ainda assim, o que ele precisa pra valorizar tá abaixo da média dele. Então, acho que é uma boa ainda continuar apostando no Fernando Sobral, que não decepcionou a gente nas 2 rodadas que a gente colocou. Thiago Galhardo não foi muito bem contra o Santos, mas saiu de campo falando exatamente isso, que precisa se concentrar mais e que o torcedor pode esperar mais dele no próximo jogo. Então, eu acho que o cara tá focado, encaixou bem no time, vou acreditar nele, foi mal, mas não foi tão mal assim. Então, assim, é sim também uma ótima opção para a terceira rodada. Como boas opções para pontuar, Dani Alves, que meteu gol na rodada passada, Nicão, que tá como meia, mas faz a função de atacante, então é como se fosse ali um quarto atacante. Se quiser arriscar, é uma boa ideia. E Léo Cittadini, que foi banco na rodada passada, foi poupado, mas acho que entra sim nessa próxima rodada e tem tudo para dar aquela mitadinha que a gente gosta. Sobre os nossos atacantes, vamos conversar aqui um pouquinho. Vai ser um pouco diferente a dinâmica que eu vou falar dos atacantes. Quem são os 3 atacantes com maior média até agora no campeonato? Paulo Guerreiro, Vitinho do Atlético Paranaense e Marinho. O valor dos 3 juntos dá 55 cartoletas. Cara, é muito dinheiro para esse momento. Se alguma coisa der errada, você vai perder muito dinheiro. A não ser que você esteja apostando no catimba, numa liga de tiro curto, talvez valha a pena. Por isso que eu falo para você sempre montarem 2 times, um para a liga clássica e outro para a liga de tiro curto. Caso contrário, não vale a pena colocar os 3. É realmente muito dinheiro. O que eu te diria? Se tiver que escolher entre Guerreiro e escolher entre Vitinho, que são as maiores médias. Aí você vai me dizer assim, tá bom, Carol, me dá números então para eu decidir se eu vou querer Guerreiro ou se eu vou querer Vitinho. Vamos lá. Paulo Guerreiro, 2 gols, 1 assistência, 4 finalizações. A média dele até o momento de 12,60. Vitinho, 2 gols, 1 assistência, 4 finalizações. A média dele, 14,70. Exatamente igual. Eles têm os mesmos scouts. Tá bom, Carol, mas se é igual, por que a média do Vitinho é maior? Porque o Guerreiro cometeu mais faltas que o Vitinho. Tá aí a única diferença dos dois e que faz a média do Vitinho ficar um pouco mais alta do que a do Guerreiro. Marinho joga em casa e tá muito bom tanto para pontuar quanto para valorizar. Talvez não valorize tanto, mas precisa só de 6 pouquinho para valorizar, então é uma ótima opção para colocar na rodada. Jô tá jogando muito, tá comendo a bola, tá chamando a responsa para ele, então é uma ótima pedida para essa rodada. Luiz Adriano, Diego Souza, que também foi poupado e agora deve jogar. Kleber do Ceará, e mesmo o Ceará perdendo, o Kleber tá mantendo uma ótima média. E Gabigol, se você tiver uma coragem aí pra colocar, pra ver se desencanta, se o cara vai imitar, porque se ele imitar, se ele for o Gabigol que ele sempre foi, ele vai dar uma super valorizada. O problema é que ele não tá correspondendo. Então, o Gabigol, ultimamente eu tô falando que é um ato de coragem, vamos dizer assim. Então, se tiver coragem, coloca o Gabigol. Sobre os técnicos, como eu já falei, se você ainda não sabe, a média do técnico é a média dos jogadores em campo. Acontece que não é o momento ainda de investir muito em técnico, porque o técnico, quando valoriza, valoriza pouco, quando desvaloriza, desvaloriza pouco também. Então, aí monta primeiro o seu time e depois vê um técnico mais barato para esse momento da competição. Depois, quando chegar lá na frente, a gente adota
outra estratégia. Essas foram as dicas da rodada 3. Lembrando que vai ter live no sábado, antes da rodada. Eu anuncio a live no meu Instagram, então se você ainda não me segue, corre lá no Instagram, corre no Twitter, eu anuncio o horário e quem vai ser o convidado da live. A gente bate os times com as últimas notícias, quem vai ser desfalque, quem tá com preferência, enfim, que a gente desfalque, a gente sabe que tem muito. A gente bate tudo isso no sábado. E é isso, tudo resolvido, ó. Bora mitar.